Muito boa tarde. Está no ar a Praça do Município, programa semanal na Diana FM, com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. Esta semana contamos com a participação à distância, novamente à distância devido à pandemia de Covid-19. Contamos com a participação de José Santos, do PSD, João Sousa, do Movimento Cuidar de Évora, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda e Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Como sabem, este programa tem um painel de comentadores constituído por 7 pessoas e temos um sistema rotativo de participação. Ora, vamos lá avançar com as notas de abertura, cerca de 2 minutos para cada um. Começamos pelo José Santos. Boa tarde, José Santos. O que é que lhe apraz dizer neste início de programa? Sérgio, olá, boa tarde a todo o auditório da Rádio Diana, boa tarde a todos os colegas de painel. Eu ia fazer 2 notas, uma de ordem mais nacional e outra local. Eu começava pela nacional, de facto que é um tema que, enfim, me tem preocupado muito nos últimos dias, que é, enfim, este processo relacionado com o tráfico de diamantes e de droga da República Centro-Africana. E eu coloquei este tema porque, enfim, eu tenho um grande respeito e prezo bastante a instituição militar e quer que nós queiramos, quer não, a instituição militar fica, obviamente, beliscada e prejudicada com esta situação, que obviamente é uma situação, enfim, que é uma situação isolada, mas à qual o cidadão já vai associar a questão do problema do roubo das armas que se verificou há 2 anos atrás e, portanto, as pessoas começam já a somar estes casos ou outros tantos casos que se passam na nossa sociedade, em vários domínios, e aquela imagem, de facto, de italianização da sociedade portuguesa, daquilo que aconteceu em Itália aqui há uns 20, 25 anos, de casos de corrupção, começa, de facto, a criar um clima que só não é mais insustentável, porque o português normalmente olha para isto sempre com uma grande descontração e uma grande calma, não é? Mas pronto, eu queria também aqui expressar o meu profundo incómodo pela situação, que é uma situação que tem contornos, enfim, até um bocadinho perversos, tendo em conta a missão das próprias forças portuguesas. Repito, não é obviamente uma questão que significa ou traduz a realidade toda da instituição militar, mas obviamente que abala e que belisca a imagem da instituição militar. Obviamente que o Governo vem dizer que não, mas é evidente que belisca, e eu, como tenho muito respeito pela instituição militar, quero também expressar a minha preocupação num caso que não é um caso isolado, já não é um caso isolado. Depois, num plano mais local, enfim, eu exerço a minha atividade profissional na área do turismo, tendo, enfim, contacto muito com operadores turísticos, com operadores de restauração, com hoteleiros e às vezes também com turistas, e de facto há um tema que não é novo, mas que se vem perpetuando, que tem a ver com as condições de iluminação de algumas artérias da cidade, do centro histórico, nomeadamente algumas artérias onde se localizam vários estabelecimentos de restauração, de facto não tem iluminação, ou tem uma iluminação muito deficiente. E eu recordo que num dos programas anteriores o Dr. António Gavela falava com muita satisfação da presença em Évora da Associação de Agentes de Viagens Irlandeses, que de facto estiveram cá. Eles normalmente só iam para o Algarve, mas agora também trouxemos para o Alentejo, e foi precisamente um desses agentes de viagens que comentou, até quase numa lógica de insegurança, comentou esse facto. E, portanto, era também para deixar esta nota de preocupação e de chamada de atenção para a Câmara Municipal, que de facto é muito importante fazer-se esta monitorização da iluminação, e em concreto estou a falar só da realidade das ruas do centro histórico, no sentido de ter um centro histórico iluminado, que significa seguro e também, obviamente, mais convidativo para a sua descoberta e fruição. E eram estas 2 notas que queria deixar. Muito bem. Avançamos agora com as notas de abertura do João Sousa, do Movimento Cuidar de Évora, que hoje substitui o Joaquim Faria. Boa tarde, bem-vindo. A sua nota. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos companheiros de painel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Diana. Eu tenho 2 notas e posso qualificá-las como notas de pesar. Uma delas tem a ver com o que o Sr. José Santos disse relativamente ao que se passou na instituição militar. Eu, como militar, fico satisfeito de Sr. José Santos ter puxado por essa nota, e não posso deixar de dizer que foi um motivo de grande consternação para mim ao ouvir na segunda-feira a publicação desta notícia.
ainda por cima, quando diz respeito à minha tropa, onde eu servi durante 5 anos e meio e sei quais os valores que lá são transmitidos, e agora fica manchada por esta conduta que não abrange todos, com certeza, como o Sr. José Santos disse, mas que mancha a instituição militar e o país. Não podia, como militar, deixar de referir isto. Era exatamente a nota que eu tinha aqui como número 1. Tenho que dizer que isto reflete a podridão que existe na nossa sociedade atualmente e que é necessário tomar medidas para acabar com este estado de situação que não privilegia nenhuma sociedade. Após conclusão dos processos, com tudo provado, os envolvidos devem ser severamente penalizados e expulsos da instituição militar. Não merecem vestir uma farda. Nota 2. É uma preocupação que me tem possuído de algum tempo para cá, que tem a ver com a frequência com que estão a ocorrer mortes de indivíduos em idade precoce, que, embora enfermos de patologias graves, são consideradas patologias controladas e repentinamente falecem. Temos 3 casos nas últimas 2 semanas em Évora, uma delas com uma jovem de 29 anos. Temos o caso do segurança da maternidade, que, segundo apurei, estava exatamente a tirar esta jovem da morgue, esta jovem de 29 anos, depois de falecer, e faleceu nesse momento. E tem mais 2 casos de camaradas meus militares que nas 2 últimas semanas também aconteceu a mesma coisa. Isto é uma situação que penso que merece uma reflexão da população em geral e, maiormente, da comunidade científica, porque há qualquer coisa que tem que ser averiguada, porque esta situação é de veras preocupante. E são estas as minhas notas de abertura. Muito obrigado. Avançamos agora para as notas do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde aos ouvintes da Diana FM. Tenho 3 notas de abertura. A primeira para dar conta e para sublinhar, e foi notícia não só local como nacional, porque mereceu a presença do Sr. Presidente da República, o 3º Encontro Nacional de Cuidadores Informais que decorreu em Évora a semana passada, e deixar aqui uma nota de esperança que estes cuidadores e cuidadoras informais possam ter um horizonte e um futuro melhor, e que o Estatuto dos Cuidadores Informais, que foi aprovado na última legislatura e que foi uma importante conquista, seja aplicado na sua totalidade na prática. Em Portugal existem mais de 1 milhão de pessoas que são cuidadores informais, uma parte significativa, a grande maioria são mulheres, mas não só mulheres, pessoas que muitas delas abdicam da sua vida profissional e pessoal para cuidar de um familiar, um filho, um pai, uma mãe, que tenha doença incapacitante ou que possua qualquer tipo de deficiência. E infelizmente nos últimos 2 anos vimos um orçamento do Estado que tinha orçamentado 30 milhões de euros para apoio a estes cuidadores e cuidadoras informais, que em 2020 viu apenas 1% desse valor executado, e que este ano, até julho, dos 30 milhões orçamentados, apenas 700 mil euros foram executados. Falta muito por fazer no apoio a estas pessoas que fazem um trabalho muito digno, muitas vezes estão cansadas e que não conseguem por si só, sozinhas, lutar pelos seus direitos. Uma segunda nota, também negativa, porque continuam a chegar relatos de mulheres grávidas que continuam a não ter o direito ao acompanhante no nosso Hospital do Espírito Santo. Esta semana o Movimento Nascer em Évora veio dar nota, mais uma vez, de casos de mulheres que relatam que o acompanhante é proibido de entrar nas instalações, seja nas consultas, seja para o trabalho de parto de urgência, seja no puerpério.
Acho que o Conselho de Administração, julgo que este movimento do Nascer em Évora já questionou o Conselho de Administração do hospital. Aliás, o Conselho de Administração do hospital tem sido questionado ao longo dos últimos meses acerca desta questão da proibição do acompanhante às mulheres grávidas. Não tem dado resposta, e eu espero que o Conselho de Administração do hospital dê uma resposta de uma vez por todas. A DGS já há muitos meses que veio reformular a orientação que proibia o acompanhante na altura de maior crise pandémica, mas já a orientação foi reformulada e foi atualizada já há muitos meses, e portanto era importante que o Conselho de Administração se pronunciasse, porque é que de facto uma violência atroz proibir que mulheres grávidas numa altura tão sensível possam ter direito a um acompanhante. Uma última nota julgo que em breve talvez possamos discutir isto. Continuamos sem atribuição de pelouros no Executivo Municipal, não se vê à vista qualquer encerramento das negociações que estão, calculo eu, em curso, nem sequer estão delegadas pela Câmara Municipal as competências no Presidente de Câmara. Eu julgo que isto, possivelmente, na nossa região é caso único, a nível nacional não sei, mas será ou caso único ou dos poucos casos em que tal acontece, e portanto passaram 45 dias das eleições. O Conselho de Évora tem uma dimensão estratégica muito importante para o Alentejo, e não se compreende que não haja um fecho destas negociações, nem tampouco que o Sr. Presidente de Câmara e os restantes vereadores se pronunciem à população. Eu compreendo que a negociação deve ser feita à porta fechada num primeiro momento, mas julgo que os e as eiborenses merecem saber o que é que se passa, porque de facto é muito estranho que não estejam atribuídos pelouros à data. Muito bem. Avançamos para a última nota de abertura, é do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meus companheiros de painel. 3 notas rápidas. Uma para dar nota da urgência do Governo em atribuir contratos de mineração depois da queda da Assembleia da República. Também da urgência do Governo em aprovar a lei da eutanásia numa Assembleia da República descalça e mais uma vez com pouca legitimidade. Recordo que o PS não chegou a pôr nunca este assunto este assunto em programa eleitoral, portanto tinha aqui uma oportunidade de ouro para, de uma vez por todas, se quer aprovar a lei da eutanásia, de inscrever no seu programa eleitoral, para as pessoas terem a certeza e a noção daquilo em que estão a votar quando votam no PS. Como nada do que possa perturbar a campanha política do Primeiro-Ministro para a sua reeleição, para a sua maioria, para a sua almejada maioria absoluta, portanto é preferível estes golpes de secretaria perfeitamente evitáveis e que desrespeitam o cidadão nacional. Dar também nota da saga que continua sem fim à vista dos 2 alunos de Famalicão que continuam com a sua situação por resolver. Relembro que é um pai que não quer que os seus filhos tenham aulas de cidadania e desenvolvimento. Os alunos são alunos de 5, já passaram várias vezes, passaram de ano, mas têm as faltas nessa disciplina que o pai não quer que usando o seu direito de educação, não quer que os filhos assistam, e não há uma resolução, ninguém se pronuncia sobre isto, e vemos 2 crianças por uma questão ideológica a ficarem para trás na sua vida escolar. Mas a última nota que eu tenho é relativamente ao estendal solidário da Câmara Municipal da Santa Casa de Misericórdia de Évora, que abriu mais uma vez, e é uma iniciativa interessante e que é bom de se replicar por mais um ano. Essas são as minhas notas. Obrigado.
Muito bem. Vamos avançar para o tema escolhido pela nossa redação, a eleição da presidência da CIMAC, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que integra os 14 municípios, as 14 câmaras do distrito de Évora. A eleição ocorreu na semana passada e houve acordo entre as forças políticas com mais presidências de Câmara, e por isso a presidência da CIMAC vai ser tripartida e rotativa entre PS, CDU e PSD. Foi esse o acordo estabelecido entre os três partidos. Ora, isso implica que nestes primeiros 16 meses de mandato seja o autarca de Vendas Novas, Luís Dias, eleito pelo PS, a presidir a CIMAC. Depois será o candidato, será alguém escolhido pela CDU e depois alguém escolhido pelo PSD. Ora, eu começava por perguntar ao José Santos, esta é uma boa solução, serve os interesses do Alentejo Central, ou acha que a presidência da Comunidade Intermunicipal devia ter apenas um mandato de 4 anos, como acontece noutras comunidades intermunicipais do país? Bem, eu creio que o mais importante é, de facto, as comunidades intermunicipais, enfim, que são entidades, enfim, com características muito próprias, e que têm vindo, enfim, nos últimos anos a ver reforçadas as suas atribuições e as suas competências, possam, de facto, desempenhar um papel relevante ao nível das chamadas NUTS 3, neste caso, coincidindo no caso de Évora com o distrito de Évora. A minha preocupação, enfim, enquanto cidadão, enfim, enquanto pessoa também ligada a um partido, é de facto esperar que neste mandato, e de certa forma, se quisermos, neste próximo período de programação dos fundos estruturais, dado que, enfim, a missão das CIMs acaba de estar muito ligada aos fundos estruturais, o Alentejo Central, de facto, se possa afirmar como um território politicamente relevante. Enfim, são 170 mil habitantes, não é muita coisa, não é? Temos um pequeno distrito, uma pequena região, e, portanto, assumir-se como um território politicamente relevante, capaz de captar investimento empresarial de qualidade, capaz de desenvolver projetos e iniciativas, e a CIMAC, aliás, historicamente tem sido até um bom embrião de projetos ligados à componente digital, em projetos ligados a Smart Cities e aos distritos digitais. Portanto, é uma municipal que tem algum ADN a esse nível. Portanto, a minha grande preocupação, antes de responder à pergunta do Sérgio, é que esta comunidade que gera este território, e nós sabemos de facto, o presidente da comunidade intermunicipal é eleito por via indireta, não é? Portanto, mas tem uma legitimidade. As comunidades municipais, aliás, o presidente da comunidade municipal tem sempre uma grande dificuldade porque ele, em rigor, enfim, não tem grande legitimidade para representar os outros municípios. Portanto, as comunidades municipais, do ponto de vista jurídico, são uma realidade, enfim, um bocadinho sui generis, e isso explica também o facto de elas nunca se terem afirmado, enfim, em Portugal, como entidades infraestaduais de grande relevância, ainda que fruto, enfim, de um processo de descentralização que foi iniciado pelo anterior governo, enfim, o governo do Partido Socialista, mas na anterior legislatura, haja de facto um movimento de descentralização de atribuições e de competências para as CIMs, e de facto as CIMs começam agora a esboçar alguma capacidade de intervenção. Elas, por exemplo, já podem ser autoridades de transportes, podem ter um papel muito vários níveis, e, portanto, olhamos para as comunidades intermunicipais hoje com uma expectativa diferente do que olhávamos, se calhar, no passado. Sobre a solução política a que se chegou, bom, ela de certa forma era esperada, a partir do momento em que, na anterior legislatura, já existiu, aliás, um esquema rotativo de presidência, portanto, entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. O que acontece agora é que há um terceiro player, não é? E este terceiro player, por acaso, até tem mais câmaras municipais do que o Partido Comunista Português, o que é assim. Enfim, um terceiro player em que, em duas situações, tem em coligação com o CDS-PP. Portanto, a partir daí, eu penso que, conhecendo nós como é que a política funciona,
era uma realidade mais ou menos esperada. Eu confesso que tenho uma grande expectativa. Já agora deixe-me perguntar, era uma realidade já esperada, mas porque já aconteceu em 2017, claro, na sequência das eleições autárquicas, mas não acontece noutras CIMs. Apesar de haver outros partidos com câmaras, há CIMs que têm o presidente escolhido cumpre um mandato de 4 anos. Bem, provavelmente isso pode ter a ver com uma forma que foi encontrada de partilha de poder e de partilha de representatividade entre as várias forças políticas. Eu espero que isso possa ser um sinal de concertação. Enfim, falámos muito nisso, por exemplo, quando foi a questão da Assembleia Municipal, se calhar, enfim, é uma tentação que alguns partidos, alguns políticos têm na região. Eu espero que isso possa ser um sinal de concertação de interesses e de vontades entre as três forças políticas. Eu olho para aqui até como uma oportunidade de renovação de políticos, de classe política. Enfim, o Luís Dias, enfim, não estou aqui a afastar as pessoas, obviamente, que já têm mais anos de gestão autárquica, mas acho que é interessante, por exemplo, temos aqui um novo presidente que é o Luís Dias, depois teremos um outro do PSD que será sempre uma pessoa mais nova, não sei depois quem é que eventualmente será o presidente da Câmara indicado pelo Partido Comunista. Parece-me que, para além da solução política, que é uma solução de facto de consenso, enfim, é uma solução, na minha opinião, esperada, expectável e que tem como novidade existir aqui um player, ou seja, a partir de agora o Partido Comunista e o Partido Socialista têm que perceber que o PSD é um player na política regional e, portanto, têm que contar com ele. E se calhar aliás, eu penso que no programa em que fizemos a análise eleitoral eu referi essa questão. Agora, é esperar que, para além dessa solução, que é uma solução... Mas não vê problema nenhum nessa solução? Não vejo problema nenhum. Aliás, como sabe, as CIMs acabam por... Quer dizer, na prática, as CIMs acabam por funcionar muito em função da dinâmica do Secretariado Executivo Intermunicipal. Portanto, o Secretariado Executivo é que é a grande mola da ação e dinâmica das comunidades intermunicipais. Portanto, o que eu espero é que esta solução possa trazer renovação dos dirigentes, possa trazer renovação de ideias, porque serão pessoas diferentes, mais novas, que possa haver alguma consolidação de projetos e de linhas de trabalho interessantes que a CIMAC já vinha desenvolvendo há algum tempo, mas que possa abrir aqui também um espaço diferente e que possa afirmar, como eu dizia no início, um território de outra forma. Só para concluir, as comunidades municipais têm hoje, e já tiveram desde o CREM, um papel mais relevante na implementação dos fundos estruturais. Elas têm que definir estratégias de desenvolvimento subregionais e depois acabam por ter um papel muito relevante em várias áreas, em vários domínios, que têm sido domínios que foram da administração central e que têm sido agora transferidos para as CIMs. Portanto, as CIMs são hoje realidades infraestruturais mais relevantes, mais importantes, que têm que saber articular e negociar com a Comissão de Coordenação de uma forma muito efetiva, e eu penso que esta solução rotativa, consensual entre as várias forças políticas, apoiada num bom secretariado executivo intermunicipal, que é muito, muito relevante, porque os presidentes de Câmara são, em primeiro lugar, presidentes de Câmara, e só depois é que são presidentes das comunidades intermunicipais, e isso aplica-se a mesma coisa aos vice-presidentes. Portanto, ali o secretariado, o primeiro secretário, e depois penso que secretariamente a CIMAC, penso que pode ir até um máximo de 2 secretários executivos intermunicipais, que não sei se vão existir ou não, porque isso penso que depende de uma decisão do Conselho Executivo, são fundamentais. Portanto, estou otimista e tenho muita esperança nesta renovação desta classe política e destes dirigentes, independentemente de serem do meu partido ou de não ser. Muito bem. João Sousa, do Movimento Cuidar de Évora, agrada-lhe esta solução para a presidência da CIMAC ou tem um sentimento de desconfiança? De modo nenhum. Concordo plenamente que essa rotatividade e pluralidade será benéfica para a governação da CIMAC. A mudança traz sempre coisas novas, há projetos novos, há outras diretivas e com certeza que será benéfico para o funcionamento da CIMAC, que é importante para que se realize o seu objetivo, que é defender os interesses dos municípios que a compõem. Portanto, acho que sim, que pode trazer coisas boas ao Alentejo.
É a minha opinião. Uhum. Mas não era preferível haver um presidente com um mandato de 4 anos? Agora esta divisão de mandatos de 16 meses a dividir por vários partidos não pode, de certa forma, paralisar aqui o funcionamento da CIMAC? Não, eu penso que não, Sérgio. Como lhe disse, penso que isso só pode trazer benefícios porque a rotatividade vai trazer sempre coisas novas, projetos novos, ideias novas, e isso é positivo. Muito bem. Bruno Martins, a sua opinião sobre esta solução que foi encontrada para a CIMAC, para a presidência da CIMAC? Bem, curiosamente hoje vamos falar de duas estruturas que nasceram para matar a regionalização, mas que, na minha opinião, demonstram bem como faz falta a regionalização. Falamos das comunidades intermunicipais e das CCDRs, que são dois órgãos que demonstram claramente a sua incapacidade de gerir corretamente e estrategicamente os destinos e o futuro das regiões, e seria muito mais interessante que pudéssemos ter um órgão diretamente eleito pelo povo para decidir sobre os destinos de cada região no nosso país. Indo aqui à questão da CIMAC, eu julgo que o Alentejo Central, depois de ter falado da Câmara de Évora, que está há 45 dias sem distribuir pelouros, isto está-se a tornar quase um fenómeno nacional. O Alentejo Central, e especialmente a questão da CIMAC, está a querer mesmo roubar aqui o slogan do entroncamento como terra de fenómeno, terra dos fenómenos. Eu acho que isto é um fenómeno que começou na última legislatura e que agora continua. Vamos lá ver. Não existe qualquer presidência tripartida. O que acontece é que o presidente que vai estar em exercício nos primeiros 16 meses, julgo eu, vai ter que se demitir ao fim dos 16 meses e tem que haver uma nova eleição, porque quer dizer, isto não existe, não é? Não é uma coisa que se decida agora. Portanto, o presidente é eleito e entra um colégio eleitoral que é constituído por todos os presidentes de Câmara e só sai se demitir, é o que ele vai fazer ao fim de 16 meses, porque vai se demitir, vai ser eleito outro, e depois foi o que aconteceu no outro mandato com aquela invenção da presidência bipartida, que ainda está para ser feito um resumo sobre os benefícios que trouxe à região essa presidência bipartida, para além de termos alguém a aparecer nas fotos num ano e depois a outra pessoa a aparecer nas fotos no ano a seguir, e eu julgo que aí está em causa. É a gestão da imagem dos partidos, é um acordo de regime, um acordo do sistema, do aparelho, entre PS, PSD e CDU, para terem um presidente de Câmara a aparecer nas fotos durante 16 meses e depois, nos 16 meses a seguir, ter outro presidente de Câmara a aparecer nas fotos. Porque quem de facto, e como o José Santos disse bem, quem de facto manda na CIMAC, que é o secretariado executivo, vamos ter o primeiro secretário e o secretário continuarem a gerir os destinos da CIMAC, e com o presidente da CIMAC, que vai ser um mero bibelô, muitas vezes, porque de facto não vai estar durante todo o mandato, ao final de uns meses vai deixar o lugar para outro aparecer. Eu julgo que não temos nada a ganhar com isto, sem ser um acordo de regime entre os três partidos, numa solução que, mais uma vez, é única no país e que está por saber se essa solução é de facto benéfica para os destinos da nossa região, mas para saber era bom se tivesse sido feito um balanço do último mandato da CIMAC e o que é que ganhámos em ter Pinto Sá e Calixto a trocar ano a ano a presidência. Muito bem. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, como é que vê esta presidência rotativa da CIMAC? Ora bem, eu, na realidade, a CIMAC, como a CCDR, como uma série de estruturas que se criam neste país, que, para ser muito sincero, só me dá a impressão que se criam para arranjar problemas e para criar burocracia dentro das estruturas do Estado português. Não percebo muito bem para que é que temos esta duplicação de entidades e de fundos de gestão e de competências que muitas vezes atiram o comum dos mortais e as empresas que querem andar para a frente e querem investir para uma teia de
de problemas e de burocracia perfeitamente ridículos, que não se entende como é que são possíveis num país avançado do século XXI. Isto é a minha opinião sobre grande parte das estruturas com que somos brindados pelo nosso Estado Central e, neste caso, regional e intermunicipal. Quanto à questão da presidência tripartida, isto faz-me um bocado lembrar exatamente aquilo que eu acabei de dizer há bocado, que é, ora bem, isto é para inglês ver, porque, mais uma vez, não consigo entender que não se consiga chegar a um consenso em função daquilo que foram os votos dos eleitores e, portanto, percebo que seja uma solução de compromisso, percebo que seja a forma encontrada para ficarem todos contentes, mas na realidade não traz nada de novo à gestão da CIMAC em si, porque, como já foi dito aqui, o presidente da CIMAC com certeza que terá a sua influência, mas não é propriamente a peça mais importante da engrenagem. Portanto, é um bocado uma feira de vaidades para as pessoas ocuparem os lugares, sendo que tudo isto cria entropia no sistema e depois sai um presidente, entra outro presidente, há eleições, há deseleições, há nomeações, há desnomeações, e o país continua neste marasmo e temos uma bazuca para executar e continuamos envolvidos em fediveres e em pequenas capelinhas, onde o importante aqui é pensamos pequeno e não conseguimos sair deste ciclo vicioso. Portanto, se funcionar melhor a CIMAC, porque estarem lá 3 presidentes em 4 anos, encantado da vida. Agora, se é por uma questão de todos aparecerem, não vejo grande vantagem nisso. Acho que se deviam concentrar isso sim para aquilo em que fomos todos eleitos, que é para melhorar a vida das populações. Mas, Diogo, esquecemos um bocado. Se fosse escolhido o sistema que existia antes de 2017, significava que agora, neste mandato autárquico, era o PS a liderar a CIMAC. Se era o PS, liderava tem mais câmaras, né? É o partido com mais câmaras no distrito de Évora e era esse o critério até 2017. Então, se era o critério, isso é o critério aplicado. Eu não sei qual é o critério aplicado nas outras espalhadas pelo país. Já agora eu também não sou jurista para ver o que é que diz a lei sobre isso, né? Mas penso que há várias interpretações. Já da última vez foi uma birra da CDU, porque tiveram aquela discussão de quem é que representava mais, porque tinha mais. Tudo conversa para desviar as atenções. Neste caso, chegaram a esta conclusão. Tudo bem, não é isso que me preocupa na CIMAC, nem é isso que me preocupa na CCDR, nem é isso que me preocupa em nada disto. O que me preocupa na realidade é, às vezes, desfocarmos aquilo que é importante para nos prendermos ao acessório. Isto para mim parece-me acessório. Acho que se o PS tem mais câmaras, tem mais representatividade, teria alguma lógica que fosse o PS a liderar. Pelos vistos, não terão maioria com a CDU e o PSD juntos, não deram maioria ao PS, ponho eu para a eleição, também não tenho a certeza, mas será isso. Então arranjaram este sistema tripartido. Pronto, não se entendem, tudo bem. Espero que façam todos um bom serviço, é isso que eu desejo. Não é coisa que veja grande mal ao mundo, só vejo talvez uma certa... isto para as pessoas não diz nada, ninguém se interessa minimamente por isto, nenhum dos eleitores do Alentejo se interessa minimamente por isto. Isto não é feito em função do cidadão. Pronto, é isto. Muito bem. Ora, estamos a meio do programa, vamos, não sei se sobre este assunto ainda querem dizer alguma coisa. Se não for o caso disso, avançamos para o próximo tema. O tema do José Santos, do PSD, quer fazer o balanço do primeiro ano das novas comissões de coordenação e desenvolvimento regional.
após a alteração da lei orgânica e a eleição do presidente, o José Santos quer colocar aqui o enfoque no caso do Alentejo. Sim, pronto, eu muito rapidamente, enfim, só para também situar os nossos ouvintes, portanto, enfim, concordo ou não, o meu discurso agora vai ser factual, portanto, há uma ideia, enfim, há quem concorda, há quem não concorda, mas há uma ideia, enfim, que o Primeiro-Ministro tem insistido muito, de facto, que é uma ideia de um caminho até à regionalização, que passava numa primeira fase pela chamada democratização dos CCDR, ou seja, em que o presidente e um vice-presidente da CCDR seriam eleitos indiretamente por um colégio eleitoral, enfim, composto pelos presidentes de Câmara, presidentes de Junta, deputados municipais de todos os municípios do Alentejo. Numa segunda fase, um conjunto de organismos desconcentrados à administração central do Estado passariam a integrar a CCDR, portanto, aquela ideia que é preciso coordenar, aliás, as comissões de coordenação ou as antigas CCRs, criadas nos saudosos tempos do professor Valente de Oliveira e do professor Cavaco Silva, tinham como função coordenar regionalmente as várias políticas sectoriais. Aliás, ainda recentemente teve cá o Dr. Paulo Rangel que, enfim, relembrou essa vocação de agente de desenvolvimento que as CCDRs tinham. E, portanto, as CCDRs têm essa função de coordenar regionalmente as políticas sectoriais, o que é um exercício muito difícil. Acabam por não coordenar rigorosamente nada, porque cada política está num departamento, portanto, as políticas que vêm da administração central são monodepartamentais, elas entram como siglos, cada ministério tem a sua engrenagem, a sua dinâmica, ou a sua falta de dinâmica, depende, e quando aquilo chega à região, chega de uma forma muito embrulhada. E, portanto, a ideia por trás desta narrativa era, de facto, que as competências da cultura, da saúde, da educação, do turismo, etc., da juventude, do ambiente, viessem a integrar para que numa lógica de concertação a decisão pudesse ser, enfim, isto é a teoria, a decisão pudesse ser mais eficiente, mais próxima dos cidadãos, etc., etc., etc. E, portanto, vimos que este seria o segundo pilar da reforma das CCDRs, o primeiro seria a eleição indireta do presidente, e depois o país, após assistir a esta experiência das CCDRs de segunda ou terceira geração, ou já tiveram várias gerações, iriam então preparar-se para um referendo, em princípio um referendo, que o Presidente da República, se fosse ainda no mandato este Presidente da República, não permitiria que fosse de outra forma, um referendo para a regionalização, ou então, ainda está previsto na nossa Constituição, como sabem, a criação das regiões administrativas, não das regiões político-administrativas, como é o caso da Madeira dos Açores, porque às vezes nós confundimos as coisas, são regiões administrativas que são diferentes de regiões político-administrativas, e, portanto, chegar-se então àquele plano que eu percebi que o Bruno Martins gosta, que é a regionalização. Bom, e, portanto, isto é um bocadinho o ciclo que foi traçado pelo Governo e muito pelo Primeiro-Ministro. Bom, e tivemos o ano passado, há um ano atrás, o primeiro passo desta engrenagem, que é a eleição indireta do presidente da CCDR e de um vice-presidente, sendo que o segundo vice-presidente foi nomeado ou é nomeado pelo Governo. Foi, aliás, uma decisão concertada com o próprio PSD, com o Torre do Rio, e que, aliás, foi abundantemente discutida e falada na comunicação social. E foi muito criticada pelos outros partidos, PCP, sim, Bloco de Esquerda. Sim, por setores da sociedade civil, enfim, até do ponto de vista jurídico, esta questão da dupla tutela, quer dizer, mas é muito interessante verificar agora, isto nada como as pequenas rupturas e as dinâmicas, para nós termos um olhar diferente sobre as coisas. Reparem que se hoje o presidente da CCDR não fosse eleito pelos municípios, ele neste momento tinha o seu lugar em perigo, porque ele era nomeado pelo governo. Ora, isso até confere uma estabilidade à ação da equipa da Comissão de Coordenação, porque o presidente da CCDR e o vice-presidente foram eleitos pelo um colégio eleitoral, não foram nomeados pelo governo, portanto não dependem dos governos. É interessante esta leitura. E, portanto, aquilo que eu me propunha fazer era até que ponto é que neste primeiro ano, em que a reforma ficou coxa, ou seja, a reforma só avançou o primeiro pilar da reforma, que foi apenas a alteração da lei orgânica e a eleição indireta do Presidente e do Vice-Presidente, até que ponto é que se consigo avançar neste discurso da democratização dos CCDRs, ou seja, olhar para as CCDRs como agentes de animação e de promoção do debate territorial,
de certa forma, um bocadinho, um discurso que entrou com um bocadinho naquilo que tivemos a falar relativamente às CIPs. E, de facto, a minha análise, olhando para o país e depois fazendo um enfoque mais do Alentejo, é que não se avançou muito, ou seja, eu não consegui encontrar grandes diferenças entre aquilo que tem sido a ação cotidiana dos presidentes das comissões de coordenação neste novo tempo das CCRs do que eram até há um ano atrás. É verdade que também não houve alterações legislativas e regulamentares que tinham sido prometidas. Por exemplo, uma das alterações que eu acho que era bastante relevante era que os presidentes das comissões de coordenação tivessem assento na Comissão Interministerial dos Fundos Europeus, onde estão, por exemplo, os presidentes dos governos regionais. Isso, do ponto de vista de uma certa autonomia regional e de disputa de fundos, era muito importante os presidentes da CCDR estarem nesse órgão. Não estão. Pronto. Também é verdade que algumas alterações relativas para conferir maior autonomia às CCDRs também não foram implementadas, para além do tal segundo pilar que eu referi, que tem a ver com a extinção de uma série de organismos desconcentrados e da sua integração, uma espécie aqui de um proto-governo do governo regional. Pronto. Ainda assim, eu creio que as CCDRs podiam ter ido mais longe, todas. Talvez aqui escolhesse um bocadinho o Norte. De facto, o Norte, enfim, é uma região muito forte, muito poderosa, tem um grande lobby, isso é também muito importante, e de facto eu tenho percepcionado da ação da CCDR uma intervenção muito consistente, que vai muito para além daquela dimensão de receber o ministro, aliás, os ministros do governo estão praticamente sempre cá no Alentejo. Hoje também pensava estava cá novamente a Ministra da Coesão, não sei como é que eles conseguem estar tantas vezes no Alentejo. Eu espero que isso não seja em desfavor das outras regiões, porque eles também têm que ir às outras regiões, mas de facto estão muitas vezes no Alentejo. Portanto, o que me parece é que a expectativa que existia relativamente a uma CCDR mais próxima da sociedade civil, mais próxima dos agentes de desenvolvimento, porque as discussões sobre a região não se podem concentrar no Conselho Regional, que tem a sua importância, mas é uma importância relativa. As decisões do Conselho Regional nem sequer são vinculativas. Eu dou muito aquele exemplo: o Conselho Regional aqui há um ano e meio decidiu, por unanimidade, que a candidatura deve a capital europeia da cultura devia ser partilhada com todas as regiões, mas quer dizer, dessa decisão, pouco ou nada nasceu. Portanto, são decisões às vezes muito, muito automáticas, que não têm grande respaldo nem grande consequência. E, portanto, a minha expectativa era que, apesar destas limitações que eu referi, as comissões de coordenação, e em especial a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Alentejo, pudesse ter sido neste ano uma comissão de coordenação mais ativa junto da sociedade civil, junto dos agentes empresariais. Eu, quando digo isto, não digo apenas para ir denunciar fundos, quer dizer, numa lógica de construção de um projeto regional, não é? Numa lógica de construção, de criar alicerces para um projeto regional. Porque, de facto, estes presidentes da CCR, mesmo que seja uma eleição indireta, têm uma legitimidade diferente do que aquela que é conferida por uma simples nomeação governamental. Eles têm uma legitimidade indireta, mas que advém do voto dos eleitos locais. Eu acho que essa legitimidade tem que ser mais exercida, com mais consistência e de uma forma mais frequente, e não ser apenas exercida quando vem cá a ministra A ou o ministro B, em que há uma inauguração, em que há uma deslocação aqui ou ali um outro conceito. Portanto, eu penso que aí haverá ainda muito para fazer relativamente a esta nova era das comissões de coordenação de desenvolvimento regional. Ora, dou agora a palavra ao João Santos, do Movimento Cuidar de Évora, aliás, ao João Sousa, peço desculpa, João Sousa, do Movimento Cuidar de Évora, sobre o balanço. Qual é o balanço que faz do primeiro ano das novas CCDR? Ora bem, o Diogo tocou aí num ponto que referiu relativamente à CIMAC, que para o eleitor comum, para o cidadão comum, a CIMAC pouco dizia. E eu agora vou transportar esta afirmação do Diogo para a CCDR. A maior parte do cidadão comum não tem conhecimento do que é a CCDR ou o que é a CIMAC. Essas coisas para eles não existem. Se for ver, se fizer uma sondagem, pode ter a certeza. CCDR, o que é isso?
Eu tive algumas reuniões na CCDR quando estava ao serviço, portanto já saí há 10 anos, sobre temas específicos e por isso sei qual é a missão da CCDR. Daí para cá não tenho tido contactos nenhuns com a CCDR, como é natural, como o cidadão comum não tem. Relativamente ao balanço que é pedido pelo professor José Santos, e que o Sérgio agora está a colocar a questão, eu não tenho balanço para apresentar, porque fiz uma pesquisa sobre o que poderia ter acontecido depois da eleição do presidente, que foi a última alteração à legislação que suporta as CCDRs, e para além da eleição do presidente e dos 2 vice-presidentes, não vi nada que tivesse provocado alterações. Portanto, em termos de balanço, não tenho dados para isso, porque, como lhe digo, tenho estado afastado do funcionamento da CCDR, por razões óbvias. Estou fora do serviço, tenho uma missão agora espinhosa, vocês sabem qual é, e os camaradas de painel, e o Sérgio também sabe, que eu já falei isso com ele, e não tenho balanço para apresentar. Relativamente à eleição do presidente e do vice-presidente e dos vice-presidentes, é como disse o Sr. José Santos, penso que isso é um embrião para partir para a regionalização, que não se sabe quando é que poderá acontecer, mas penso que aponta nesse sentido, porque está-se a governamentalizar as CCDR. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, é a sua vez. Em primeiro lugar, eu devo dizer que não acho que seja embrião nenhum para a regionalização. Acho que isso é um artifício que o Partido Socialista tem procurado utilizar e é assim que tem procurado ludibriar parte do seu eleitorado. Eu julgo que todas estas decisões são exatamente para matar a regionalização, para enterrar a regionalização e não o contrário. Esta pseudo-democratização dos organismos descentralizados do Estado acaba por ser tão falaciosa que as pessoas desconfiam, e isto vai minando a hipótese de uma verdadeira regionalização, porque quando se fala de balanço destas presidências supostamente democraticamente eleitas, a verdade é que nada mudou, porque terem sido nomeados os presidentes das diferentes CCDRs do país ou terem sido eleitos é exatamente a mesma coisa. Como sabem, houve um acordo entre PS e PSD, entre António Costa e Rui Rio, que levou à eleição de presidentes já pré-escolhidos para as CCDRs. Houve, aliás, no Alentejo um caso isolado, que houve 2 candidatos em disputa, mas foi mesmo um caso isolado em relação ao restante país, e portanto já estava definida à partida quem seriam os presidentes e os vice-presidentes das CCDRs, portanto foi um fenómeno em que andámos a brincar às eleições. De facto, as CCDRs têm importantes atribuições, além do apoio jurídico e técnico às autarquias e de promoção da atuação coordenada dos serviços descentralizados do Estado, são responsáveis pela execução de políticas de desenvolvimento regional, nomeadamente na gestão de programas operacionais e de outros fundos comunitários, e portanto são órgãos importantes de gestão de fundos comunitários e com isso toda a política de desenvolvimento regional, mas de facto continuam a ser órgãos dependentes do Estado Central, juridicamente dependentes do Estado Central. Quando o José Santos dizia, agora os presidentes têm uma maior legitimidade, está previsto na lei que o Governo, numa resolução do Conselho de Ministros, pode demitir o presidente da CCDR a qualquer momento. Vêm lá as razões invocadas, mas muito facilmente qualquer governo invoca uma das razões para demitir um presidente da CCDR. Portanto, o facto de mudar o governo não quer dizer que não haja demissão do presidente da CCDR. Qualquer governo pode demitir o presidente da CCDR. Portanto, até por aí este processo é muito obscuro e não traz nada de novo, nem nada de democrático, na verdade. Se não veja-se, os presidentes das CCDRs são eleitos por um colégio eleitoral, que são autarcas da região, e é a única votação para um órgão, ou para um cargo, em que o colégio eleitoral que vota para esse cargo não tem poder de fiscalização. Ou seja,
Nós, quando votamos para deputados da Assembleia da República, votamos para fiscalizar a ação do Governo. Quando votamos para deputados da Assembleia Municipal, votamos para fiscalizar a ação do Executivo que também elegemos. O colégio eleitoral que elegeu o presidente da CCDR não tem qualquer poder de fiscalização, e isto é algo que democraticamente é muito danoso. Portanto, o colégio eleitoral, quando se vota para um cargo, quem vota tem que ter o poder de fiscalização, que não acontece, e acho que é caso único nas estruturas que temos no nosso país. Por outro lado, tivemos uma votação há um ano para 4 anos, e agora, passado um ano, o colégio eleitoral mudou todo, como sabemos. E, portanto, se a votação fosse hoje, eventualmente podiam ser outros resultados, só não seriam porque houve acordo entre o PS e o PSD, e, portanto, tudo isto foi uma farsa. Não houve vários candidatos, só no Alentejo é que existiram 2 candidatos. Por outro lado, tivemos autarcas a votar sem estarem mandatados para tal. Eu, na altura, já era membro da Assembleia Municipal, votei sem ter sido mandatado pelo povo para este voto. Ninguém sabia, quando eu fui eleito na altura para a Assembleia Municipal, que ia ter esta responsabilidade de eleger o presidente da CCDR. Portanto, a maior parte dos autarcas, aliás, todos os autarcas não estavam mandatados para tomar esta decisão, e, portanto, mais uma machadada neste processo que se diz democrático. Portanto, continuamos a ter as estruturas que sempre tivemos com uma espécie de ilusão de democracia. Ceia da Silva seria sempre o presidente da CCDR Alentejo, caso existissem eleições ou caso fosse nomeado. Portanto, é isso que importa, e, portanto, o balanço que se faz é de Ceia da Silva, que foi aquele que foi indicado pelo governo, pelo partido do governo, para tomar posse. E tudo isto não, sublinhando mais uma vez, num acordo entre PS e PSD, que matou de vez qualquer questão democrática que pudesse existir, ou qualquer ideia de democracia, porque já estava tudo pré-definido à partida. Agora é a vez do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Diogo. Desculpem, estava sem som. A minha opinião sobre a CCDR e sobre a eleição do presidente da CCDR vai muito aqui na linha daquilo que disse o Bruno, quer dizer, é uma democracia... já andamos a concordar muito, pá. Uma democracia de pacote que nos foi apresentada, pá, na realidade... Não houve candidatos, tirando o Roberto Grilo, que em Évora, honra lhe seja feita, que deu uma enxadada no sistema. O resto foi tudo decidido entre o Rui Rio e o António Costa, com a ressalva de que, se não agradasse ao primeiro-ministro a eleição, ele podia chumbá-la. Portanto, quer dizer, não vejo onde é que isso trará. Mas lá está, outra coisa, 95% das pessoas não faz ideia quem é que elege o presidente da CCDR, nem faz ideia, na realidade, o que é que o presidente da CCDR faz. Portanto, continuo a achar que seria talvez mais pedagógico nós apresentarmos estas situações às pessoas como muletas e como players da sua ideia da gestão dos territórios. Tem incumbências e responsabilidades e muito, muito grandes ao nível da gestão dos fundos. Portanto, é muito importante numa região uma CCDR, e muito importante ser, na realidade, um presidente no CCDR independente e isento, coisa que não acontece. Portanto, mesmo que se não tivesse havido esta divisão ali à mesa do café entre o António Costa e o Rui Rio, se alguma pessoa se aventurasse a concorrer a uma CCDR e porventura ganhasse contra toda uma lógica praticamente impossível de acontecer, o primeiro-ministro demitia. Portanto, na realidade não podia admitir. Portanto, na realidade, para mim, isto é tudo... Daí concordar com o Bruno, e estar preocupado com isso também. Não penso que é só o também preocupado. A malta preocupa-se com estas coisas. Mas, na realidade, é um bocado por aí. A CCDR, como organismo
fiscalizador e executor de fundos e de papel importante que tem, acho que não esta nova dinâmica de escolha dos presidentes não trouxe, na realidade, nada de significativo. Se é uma porta para a regionalização, não sei, não faço ideia. Eu acho que o PS tem estado, ao contrário do que o Bruno diz, eu acho que o PS tem estado paulatinamente a fazer uma regionalização encapotada à revelia daquilo que foi o resultado em referendo, e à semelhança de outras coisas, o PS não faz referendos sobre aquilo que sabe que não vai ter o resultado que lhe agrada. Portanto, não percebo qual é que é o medo que existe neste país ao referendo. Algumas das democracias mais avançadas do mundo fazem referendos aqui hoje sobre tudo e mais alguma coisa, e acho que é um importante instrumento da participação popular. Não percebo qual é que é o medo que nós desenvolvemos recentemente aos referendos. Pode ser um bocado vindo daquilo também que o governo PS tem tentado a fazer, que é meter a mão e dominar todo e qualquer mecanismo de Estado que se lhe apresenta pela frente. Temos agora o exemplo das ordens profissionais, por exemplo. Não vejo grande diferença no funcionamento da CCDR. E muito bem. Esta eleição do presidente da CCDR, para mim, é como dizia o Bruno, e daí, mais uma vez, a minha preocupação é brincar à democracia, completamente. Não vejo aqui qualquer legitimidade. Muito bem, ainda temos uns 5 minutinhos, não sei se José Santos do PST, que lançou o tema, quer encerrar. Eu queria dizer mais uma ou duas coisas. Pronto, quer dizer, aquilo que o Bruno disse é obviamente correto, relativamente à possibilidade de demissão do presidente da CCE, mas obviamente só num caso extremo é que qualquer primeiro-ministro ou qualquer governo demitem um presidente que foi eleito, ele é eleito indiretamente, mas é eleito. Eu coloquei esta questão, enfim, porque, quer dizer, enfim, independentemente da avaliação que fazemos, enfim, mais política destas situações, penso que é importante nós, enfim, fazermos uma avaliação sobre se estes procedimentos, que às vezes são um bocadinho incrementais, tiveram ou não algum contributo para aquilo que eu acho que é um problema que nós assistimos hoje no país e no Alentejo. Enfim, há uma falta de debate, as coisas são discutidas em 4 paredes, entre ministros, entre secretários de Estado, entre altos dirigentes, e a sociedade civil não participa, a sociedade civil não discute, a sociedade civil não sabe. E quando digo sociedade civil, diga-se a academia, as associações empresariais, os centros de tecnologia. E, na minha perspectiva sobre o assunto, independentemente, o António Covas, enfim, que é um professor que eu guardo sempre com muita, foi professor da Universidade de Évora, o professor António Covas, chamou isto da eleição indireta das CCDRs uma sofisticação político-partidária, é um termo simpático que ele utilizou. Mas eu tinha alguma expectativa, e para já ela não está totalmente satisfeita, que esta alteração e que esta eleição indireta pudesse aproximar mais, e aí penso que estamos quase todos de acordo, pudesse aproximar mais este nível regional do governo, que é as CCDRs, das pessoas, dos cidadãos, e eu acho que até agora isso ainda não aconteceu. Muito bem. Não sei se há mais algum comentário sobre este assunto. João Sousa, do Movimento Cuidar de Évora, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, ou Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Sim, Diogo. Só dizer uma coisa rápida. Eu estou ligado a associações e a vários stakeholders, como se costuma dizer, da economia regional, e na realidade ninguém não senti qualquer espécie de aumento do debate e da discussão de ideias e da partilha de opiniões e de estratégias para a nossa região no último ano vindas da CCDR. Nada. Não estou a dramatizar nem a dizer mal por dizer mal, na realidade não senti, talvez estivemos em pandemia, qualquer coisa, mas não estou a ver
como diz o José Santos, desta nova orgânica, este novo sistema, digamos assim, não trouxe, na minha opinião, qualquer diferença, ou que já era, ou que já não existia praticamente, continua a estar muito, muito por baixo. Muito bem. Fechamos então o programa desta semana. A Praça do Município fica por aqui e regressa 2 a 8 dias. Boa tarde.